Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos fazer uma introdução à proporção. Vamos começar esse tema então com um exemplo. Um combustível é composto por álcool e gasolina. Sabe-se que em média nesse combustível há 2 litros de álcool para cada 15 litros de gasolina. Sabendo que foram usados 24 litros de álcool para encher completamente um tanque com esse combustível, determine. Vamos para a letra A, ó, a razão de litros de álcool e litros de gasolina desse combustível. Então, para responder a letra A, você não precisa fazer nenhuma conta, ó. Essa resposta já está no enunciado. Ele quer saber qual é a razão entre litros de álcool e litros de gasolina. E se você olhar bem, ó, o enunciado diz o seguinte: em média, nesse combustível, há 2 litros de álcool para cada 15 litros de gasolina. Isso significa, então, que a razão de litros de álcool para litros de gasolina é 2 sobre 15, certo? O que a gente está fazendo é o processo inverso das aulas anteriores, né? Agora a gente pegou a interpretação e a gente transformou isso num dado matemático. Bom, agora a letra B. Quantos litros de gasolina foram usados? Então, o que a gente viu na letra A é que a razão é 2 para 15. Isso não significa que tem nesse tanque 2 litros de álcool e 15 litros de gasolina. Significa que se eu fizer uma razão da quantidade de álcool pela quantidade de gasolina, simplificando, a gente vai ter como resposta 2 sobre 15. Pode ser que seja 2 e 15, mas pode ser 200 e 1.500, pode ser 20 e 150, pode ser 4 e 30. Tem muitas possibilidades de frações que simplificadas dão 2 sobre 15, certo? Bom, mas nesse caso, o enunciado diz que foram utilizados 24 litros de álcool. Então, no lugar aqui, ó, em cima, no lugar do litros de álcool, eu vou colocar 24. E aí a gente vai descobrir a quantidade de gasolina. Eu vou colocar aqui embaixo X. E aí eu tenho essa igualdade de frações, ou uma igualdade de razões, e utilizando frações equivalentes, eu consigo descobrir qual é o valor de x. Ó, do 2 para o 24, eu multiplico por 12, multiplicando por 12, eu descubro que o x é igual a 180, certo? Então, para manter essa razão de 2 para 15, tem que ser 24 sobre 180, certo? Então, tem 180 litros de gasolina no combustível. E a letra C, qual a capacidade total do tanque? Então, a capacidade total vai ser a quantidade de álcool mais a quantidade de gasolina, que vai ter no total 204 litros de combustível. Beleza? Bom, então o que isso tem a ver com o nosso tema novo aqui, proporção? Uma igualdade entre duas razões forma uma proporção. Então, isso aqui, por exemplo, é uma igualdade entre duas razões. Ó, 10 sobre 20 é igual a 3 sobre 6. Isso daqui é uma proporção, porque a relação que existe entre o 10 e o 20 é a mesma relação que existe entre o 3 e o 6. 10 dividido por 20 é igual a 3 dividido por 6. E a gente lê dessa forma, ó, 10 está para 20, assim como 3 está para 6. Outro exemplinho, ó, de uma proporção é 9 sobre 12 é igual a 3 sobre 4. Isso é uma proporção verdadeira, né? Porque a relação que existe entre o 9 e o 12 é a mesma relação que existe entre o 3 e o 4. E a gente lê dessa maneira, 9 está para 12, assim como 3 está para 4, certo? Bom, o que a gente vai precisar saber também para resolver os probleminhas é a propriedade fundamental das proporções. O que isso significa? Se eu tiver uma proporção verdadeira, se a relação que existe entre A e B for a mesma relação que existe entre C e D, a gente pode concluir isso aqui, ó, que se eu multiplicar A vezes D, vai dar o mesmo resultado que multiplicar B vezes C. Ó. A vezes D dá o mesmo resultado que B vezes C. É o que é muito famoso, conhecido como multiplicar cruzado. Ó. A gente multiplica A vezes D e vai dar o mesmo resultado que B vezes C. Tem gente que chama multiplicar em cruz, multiplicar em X, multiplicar cruzado, tá? Mas essa é a relação fundamental, a propriedade fundamental das proporções. Olha um exemplinho aqui, ó. 5 sobre 7 é igual a 15 sobre 21. Para você verificar se essa é uma proporção verdadeira, você multiplica cruzado. Ó. 5 vezes 21 dá o mesmo resultado que 7 vezes 15. Então, 5 vezes 21 dá 105 e 7 vezes 15 também dá 105. Então, isso significa que essa é uma proporção verdadeira. Todas essas proporções aqui são verdadeiras. Ó. Pode conferir. 10 vezes 6 é 60 e 20 vezes 3 é 60. Então, multiplicando o cruzado, dá o mesmo resultado. 9 vezes 4 é 36 e 3 vezes 12 é 36. Então, isso acontece em todas as proporções verdadeiras.
Bom, vamos para mais um probleminha então. Ó. Em um campeonato de futsal, a equipe Caneleiros marcou 36 gols, sabendo que, em média, a cada 2 gols marcados, Caneleiros sofreu 3. Determine a razão de gols marcados e gols sofridos dessa equipe no campeonato. Então, essa pergunta a gente não precisa fazer nenhuma conta, é só a interpretação do texto. Ó. O enunciado pediu a razão entre número de gols marcados para número de gols sofridos. E a razão está aqui, ó, sabendo que, em média, a cada 2 gols marcados, o Caneleiro sofreu 3. Então, a razão é 2 para 3, certo? Isso não significa que a equipe marcou 2 gols e sofreu 3 gols. Não, significa que a razão entre esses valores, simplificando, vai dar 2/3. Bom, letra B. Quantos gols sofreu essa equipe em todo o campeonato? Bom, então a letra B a gente vai usar essa informação que a gente pegou na letra A. Ó. A razão de número de gols marcados e gols sofridos. Simplificando essa razão vai dar 2/3, certo? Bom, a gente sabe o número de gols marcados? Sim, está escrito no enunciado, 36. A gente ainda não sabe o número de gols sofridos, né? Então a gente coloca X. Então, essa fração é equivalente a essa fração, certo? Elas são iguais. Bom, aí a gente pode resolver de duas maneiras. Ou você utiliza a equivalência de frações, ou você utiliza a propriedade fundamental das proporções. Ó. Já que isso é uma proporção verdadeira, você multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x. Isso tem que dar o mesmo resultado, é igual a 3 vezes 36, que é 108. Agora, se 2x é igual a 108, então x é igual a 54, certo? Então, eu resolvi utilizando a propriedade fundamental das proporções. Ó, 2 vezes x é igual a 3 vezes 36. E aí, cai numa equaçãozinha simples, eu achei o x. Mas se você quiser, você pode usar simplesmente uma equivalência de frações. Ó. Do 2 para virar 36 multiplica por 18, do 3 para virar x multiplica por 18, então o x também é 54. E o último item, letra C, qual o saldo de gols dessa equipe no final do campeonato? Então, saldo de gols a gente calcula como gols marcados menos gols sofridos. Então, o saldo de gol vai ser 36 gols marcados menos 54 sofridos. Então, o saldo de gol dessa equipe é menos 18. Problema 2. Em uma escola há 126 meninas e 90 meninos matriculados no 7º ano. Cada turma formada manterá a mesma razão de meninas e meninos matriculados no 7º ano. Determine a razão de meninas e meninos matriculados no 7º ano. Bom, então esse aqui a gente vai ter que calcular ó, a razão do número de meninas para o número de meninos. Como disse no enunciado que são 126 meninas para 90 meninos, e aí simplificando aqui vai ficar 7 sobre 5. Então a razão de meninas e meninos é 7/5, certo? Bom, se no 7A tiver 21 meninas, quantos meninos haverá? Então, a gente vai utilizar essa informação aqui do enunciado, do item A, para responder o item B, já que a razão vai ser a mesma em todas as salas, certo? Então, no 7A, ó, a razão do número de meninas para o número de meninos vai ser igual a 7/5, certo? Não significa que serão 7 meninas e 5 meninos, significa que essas quantidades simplificadas vão ficar no final 7 sobre 5. Só que o enunciado diz que são 21 meninas, então aqui em cima, como meninas está em cima, vou colocar 21 em cima, e a gente não sabe o número de meninos, coloca x. E aí ficou fácil de encontrar o x, né? Ó, 7 para 21 multiplica por 3, do 5 para virar x tem que multiplicar por 3 também, então x é 15. Então nessa sala, no 7A, tem 15 meninos. Agora, muito parecido, ó, se no 7E tiver 10 meninos, quantas meninas haverá? Então, o que a gente sabe é que a razão de meninas por meninos, no final, vai dar equivalente a 7/5. A gente não sabe a quantidade de meninas, mas sabe a quantidade de meninos. Pelo enunciado tem 10. E aí é fácil encontrar o y. Ó. Se do 5 para o 10 aconteceu uma multiplicação por 2, para que as frações sejam equivalentes, tem que multiplicar por 2 também. Portanto, o y é igual a 14. Então, no 7E, haverá 14 meninas. Problema 3. O prefeito de uma cidade prometeu construir um hospital em um bairro pobre da cidade, mas o único lugar disponível para tal obra era um parque. Preocupado com a repercussão negativa pela perda da área verde, prometeu também plantar 3 árvores na cidade para cada árvore derrubada para a obra. O terreno do parque era retangular, com 500 metros de comprimento e 300 metros de largura. Sabe-se também que nesse parque havia, em média, 4 árvores para cada 150 metros quadrados.
Determine, letra A, a área desse terreno. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, o terreno era um terreno retangular, como diz o enunciado. Então está aqui um terreno retangular, de comprimento 500 metros e largura 300 metros. Para calcular a área de um retângulo, basta fazer base, né, comprimento, vezes largura. Base vezes altura, 500 metros vezes 300 metros. Então, a área desse terreno é 150.000 metros quadrados. Agora, a letra B, a razão de árvores e metros quadrados desse terreno. Então, temos que calcular a razão de árvores desse terreno, desse parque, para a área do terreno, certo? Essa razão. E aí não precisa fazer nenhuma conta, isso está no enunciado. Sabe-se também que nesse parque havia, em média, 4 árvores para cada 150 metros quadrados. Então, a razão é 4 para 150. Ainda no mesmo exercício, o número de árvores que havia nesse parque. Então, para esse cálculo, a gente vai utilizar a informação obtida no item anterior. Ó. A razão do número de árvores pela área do terreno, simplificando, vai dar 4 sobre 150, certo? Não significa que tinham 4 árvores e 150 metros de parque, certo? Significa que, simplificando, dá 4 sobre 150, que inclusive daria para simplificar mais, né? Mas o enunciado deixou dessa forma. Bom, aí a quantidade de árvore a gente não sabe, que é a parte de cima, mas a área do terreno a gente calculou no item A, que dá 150.000 metros quadrados. E aí fica fácil de calcular o número de árvores. Ó. Perceba que 150 para virar 150.000 multiplica por 1.000, o 4 para virar x multiplica por 1.000 também. Então, nesse parque tinha 4.000 árvores. Letra D, a razão de árvores derrubadas no parque e árvores que serão plantadas na cidade. Então, a letra D, a gente nem precisa ter o trabalho de calcular nada. Ó. Isso tá no enunciado, basta interpretar. Ó. A razão de número de árvores derrubadas para número de árvores plantadas está aqui. Ó. Preocupado com a repercussão negativa pela perda da área verde, prometeu também plantar 3 árvores na cidade para cada árvore derrubada para a obra. Então, a razão vai ser 1 para 3. Para cada árvore derrubada, 3 plantadas. E aí a gente calcula a letra E, ó, o número de árvores que serão plantadas. Então, a razão de número de árvores derrubadas por número de árvores plantadas vai ser 1 para 3, 1 sobre 3, certo? Como a gente já descobriu que vão ser derrubadas 4.000 árvores, a gente descobriu no item C, a gente consegue descobrir quantas árvores serão plantadas. Aí é só utilizar a propriedade fundamental das proporções, ó, x vezes 1 é x, e 3 vezes 4.000 é 12.000. Então, serão plantadas 12.000 árvores. Problema 4, problema caveirinha, difícil. Em um mosaico, 4/7 do total de peças é da cor branca. Do restante, a razão entre peças marrons e peças de outras cores é igual a 3 sobre 2. A figura é meramente ilustrativa. Então, tem uma figura aqui para você imaginar a situação, para te ajudar a entender a situação. Sabendo que foram usadas 2.100 peças no total, determine o número de peças brancas e depois o número de peças marrons. Então, a primeira coisa é a gente calcular o número de peças brancas, que está fácil, ó, porque em um mosaico, 4/7 é da cor branca. Então, a letra A, 4/7 do total de peças, 2.100, vai dar 1.200. Então, são 1.200 peças brancas nesse mosaico. Aí, então, o que significa? Ó, de um total de 2.100 peças, uma parte é só de peças brancas, que a gente acabou de calcular, 1.200. E a outra parte são peças de outras cores. Pela conta, né, fazendo a subtração, dá 900 peças que são não brancas, né, de outras cores. Agora, dessas 900, ele divide em duas partes de novo. Ó. Tem as peças marrons, que a gente não sabe a quantidade ainda, e tem as peças de outras cores, que a gente também não sabe a quantidade. A única coisa que a gente sabe é que a razão entre as peças marrons e de outras cores é 3 sobre 2. Só que a gente tem um problema, né? Porque a gente não sabe nem o número de peças marrons, nem o número de peças de outras cores. Bom, e agora? Como que eu vou calcular isso? A informação que a gente tem é que a razão entre peças marrons e peças de outras cores é 3 sobre 2, certo? Então, o que isso significa na prática? Significa que para cada 3 peças marrons, há 2 peças de outras cores, sei lá, verde, amarelo, laranja, outras cores aí, certo? Então, o que isso significa? Que a gente consegue fazer bloquinhos
dividir em grupos onde cada grupo tem 3 marrons e 2 de outras cores, certo? Ou seja, se você olhar num total de 5 peças, cada 5 peças, 3 são marrons. E a gente consegue descobrir o número de peças marrons, ó. Basta calcular 3 quintos, né? Porque as marrons são 3 quintos do total, 3 quintos de 900. E aí 3 quintos de 900, fazendo as continhas, vai dar 540. Então, significa que tem 540 peças marrons e, consequentemente, 360 de outras cores. Problema 5. Receita de gelatina. Coloque 30 gramas de gelatina em pó em uma vasilha. Em seguida, junte um copo de água quente e misture bem. Após isso, coloque um copo de água fria e misture um pouco mais. Depois disso, é só deixar na geladeira e estará pronto. Letra A. Qual a razão de copos de água e gramas de pó de gelatina em uma receita de gelatina? Então, queremos calcular a razão do número de copos de água e gramas de pó de gelatina. Bom, se você ler bem direitinho aqui o enunciado, foram utilizados 2 copos de água, né? Um de água quente e um de água fria. E o pó de gelatina foram 30 gramas de pó de gelatina. Então, é 2 para 30, que simplificando fica 1 para 15. Ou seja, para cada copo de água serão utilizados 15 gramas de gelatina em uma receita para fazer gelatina. Agora, a letra B. Se usarmos 195 gramas de gelatina em pó, quantos ml de água deverão ser usados para fazer gelatina seguindo a mesma razão da receita? Lembre que um copo é estipulado como 200 ml de água, certo? 200 ml de qualquer coisa, na verdade, né? Bom, então, sabemos que a razão entre o número de copos de água para gramas de pó de gelatina vai dar 1 sobre 15, certo? Nesse caso, a gente não sabe a quantidade de água, x, mas a gente sabe a quantidade de gelatina que a gente vai usar, ó, 195. E aí, pela igualdade de frações aqui, ó, como as frações são equivalentes, descobrimos que o x vale 13, certo? Do 15 para virar 195, multiplica por 13, 1 multiplica por 13, então o x dá 13, certo? Então, serão utilizados nessa receita 13 copos de água. Mas a pergunta é quantos ml de água deverão ser usados? Bom, a gente sabe que um copo de água tem 200 ml. E aí eu quero saber quantos ml de água tem 13 copos. Então, basta multiplicar por 13, que dá 2.600 ml. Letra C. Se só disponibilizamos de 2 litros de água, qual é o número máximo de envelopes de gelatina em pó que podemos usar? Lembre-se que um envelope tem 30 gramas de pó de gelatina. Bom, então sabemos que um copo de água tem 200 ml. E aí 10 copos de água tem 2.000 ml, também conhecido como 2 litros. Então a gente tem disponível aí 10 copos de água para fazer essa receita. E aí a gente usa a mesma razão, ó, a razão de copos de água por gramas de gelatina vai dar 1 sobre 15. A gente não sabe a quantidade, não, a gente tem que são 10 copos de água e a gente não sabe a quantidade de gelatina, x, certo? E aí, utilizando a propriedade fundamental das proporções, ó, x vezes 1 é igual a 10 vezes 15, que dá 150. Então, x é igual a 150 gramas. Então, com 2 litros de água, a gente consegue usar no máximo 150 gramas de gelatina. Só que a pergunta é qual o número máximo de envelopes? A gente sabe que um envelope tem 30 gramas. E aí, para completar 150 gramas, a gente precisa de 5 envelopes. Então, resposta, o número máximo de envelopes é 5. Beleza, pessoal?